não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. E aí, pessoal do canal, tranquilo? Então inscreva-se no canal, ajude a gente a continuar aqui no YouTube, seja membro, participe pelo Apoia-se ou pelo apoio coletivo ou nossa vaquinha. A gente quer continuar aqui e também nas outras mídias sociais, no YouTube, no Telegram e no Instagram, sempre trazendo informação e o conhecimento do professor Olavo de Carvalho para todos os brasileiros. Muito obrigado aí a todos vocês. Fiquem com a gente, sempre com Deus, pátria, família e liberdade. Tamo junto por um Brasil melhor. Valeu! Então, esse texto do Lavelle é dos mais densos e mais difíceis. O livro é tirado esse texto é tirado do livro De l'Intimité Spirituelle, que eu consideraria o livro principal para aqueles que querem entrar no estudo do Lavelle. Por quê? Porque é uma coletânea organizada depois da morte dele, mas que pega todos os tópicos que ele foi desenvolvendo ao longo da vida e tem isso de maneira condensada. É claro que você lê a versão mais comprida da grande obra metafísica dele, que é a Dialética do Eterno Presente, é uma leitura mais fácil. Né? Às vezes o sujeito escreve depois uma coisa para facilitar, complica mais. Eu acho que o livro A Presença Total, que é o resumo da Dialética do Eterno Presente, é muito mais difícil de ler do que a própria Dialética do Eterno Presente. Mas o problema é que se você vai ler isto, você vai se deter muito tempo em cada questão em particular e até você pegar a estrutura do sistema inteiro vai levar muito tempo. E nesse outro livro, que é De l'Intimité Spirituelle, o sistema do Lavelle está inteirinho lá, tá certo? Ainda que de uma forma condensada e difícil, tá certo? Muito bem, então o parágrafo seguinte diz o seguinte: a distinção do sujeito e do objeto exprime, portanto, uma primeira análise do ser. Isto aqui é básico, quer dizer, o sujeito e o objeto não aparecem jamais, em primeira instância, como substâncias no sentido cartesiano. Existe aqui uma substância, quer dizer, um ente que consiste em pensar e outro ente que consiste em ocupar lugar no espaço. Quer dizer, essas duas presenças não se apresentam a nós jamais como substâncias, mas como decorrentes de uma análise do ser. Então diz ele que a primeira e mais básica das experiências é a simples presença do ser e da nossa presença no ser. Ou seja, a diferenciação de sujeito e objeto, ela é posterior e, na verdade, ela é bastante difícil. Quando vocês observam uma criança, um bebê recém-nascido, e você vê a curiosidade com que ele examina a sua mão, o seu pé, você pergunta, peraí, mas isto aí é sujeito ou objeto? Para nós, a totalidade da presença dele, psíquica e física, é sujeito, ele é uma pessoa, um ser humano na sua totalidade, inseparável de corpo e alma. Mas para ele ainda está em dúvida se o seu pé e a sua mão fazem parte do sujeito ou do objeto. Na verdade, o problema que se discute até hoje de mente e corpo mostra que não é fácil você distinguir o que é o sujeito. Onde termina, dentro do meu próprio ser psicofísico, onde termina a minha parte subjetiva e onde começa a minha parte objetiva. Então, a simples dificuldade de fazer esta análise mostra que o sujeito e objeto não existem como substâncias, tá certo? Mas como conceitos diferenciais que são obtidos de uma análise, isto é, de uma separação entre elementos que são dados juntos e mesclados na presença integral do ser, segundo Lavelle. Daí prossegue ele. Mas o que há de admirável, o que não se notou suficientemente, é que o sujeito permanece sempre no ser e não necessita deixá-lo para empreender essa análise. Ou seja, para o sujeito se diferenciar do objeto, ele não sai do ser, ele continua dentro do ser. Portanto, a distinção do sujeito e objeto é algo que se dá dentro do ser, mas por iniciativa do sujeito humano e não do objeto. Quer dizer, não são as coisas em torno que vêm nos informar a nós que nós somos o sujeito do conhecimento, que elas são o objeto, mas ao contrário, essa distinção parte do sujeito. Tá certo? Então, para
ele operar essa distinção, é necessário que haja, é claro, uma concentração do sujeito na sua atividade mental, cognitiva, ao ponto de ele se diferenciar completamente do mundo em torno e do seu próprio corpo. Tá certo? Então, essa concentração também não é fácil, porque os nossos estados mentais, os nossos atos cognitivos vêm de mistura com um fluxo constante de sensações e estados corporais, e distinguir uma coisa da outra também não é fácil. Então, esse processo de distinção do sujeito, onde ele toma consciência de si mesmo como o protagonista do processo cognitivo, pode ser tão trabalhoso que acaba sendo vivenciado como uma separação. Ou seja, o sujeito passa a se perceber a si mesmo como se ele fosse independente da totalidade do ser, na qual, no entanto, ele continua inserido. E esta independência, esta impressão de independência, essa experiência de independência, é que gerará precisamente o idealismo filosófico, no qual o sujeito entenderá que o universo inteiro do objeto não é senão uma representação que existe na mente dele. Mas o próprio fato de que o idealismo seja um produto tardio da filosofia mostra que não só na evolução do indivíduo, mas também na passagem do tempo histórico, esta separação entre sujeito e objeto, esta tomada de consciência do sujeito por si mesmo, é uma coisa problemática e difícil, se não teria acontecido logo no primeiro dia. Mas quando você vai ver, os gregos não tinham a menor ideia disto. E se você explicasse a filosofia idealista para Platão, ele teria até alguma dificuldade de entender o que você está dizendo, porque lhe pareceria uma inversão total da ordem natural da experiência. Decidir fazê-la, isso é, decidir fazer essa análise, é, para o eu, estabelecer-se a si mesmo e afirmar a originalidade de todas as relações que o unem ao todo do qual ele faz parte. Ou seja, este sujeito é uma coisa que existe, evidentemente, o sujeito pensante, o sujeito cognoscente, embora ele não tenha a presença física, ou não corresponda à nossa presença física integralmente, ele tem uma existência própria, ele tem uma modalidade de relação com o todo que é diferente da relação que todos os demais objetos ou seres têm com o todo. Tá certo? Então, você percebe, por exemplo, que você vê uma pedra, uma árvore, um animal, você vê que elas não estão se relacionando com o todo, e nem umas com as outras, da maneira que você está se relacionando, que é a maneira cognitiva que abrange todas elas. Você veja, por exemplo, que a maior parte dos animais, tá certo? Não tem noção uns dos outros. Se você perguntar assim, quando foi a primeira vez que um urso polar tomou conhecimento da existência de um negócio chamado girafa? Pode ter acontecido em algum jardim zoológico, se os camaradas por acaso carregaram a jaula do urso passando pela jaula da girafa. Mas fora disso, eles não têm consciência. Outros animais que estão coexistentes no mesmo espaço também não têm notícia uns dos outros. Então, quando os romanos tinham um ditado, aquila non capit muscas, a águia não caça moscas. Então pergunto eu, mas quando foi que alguma mosca teve notícia da existência de águias? A águia não os caça porque são desprezíveis demais. Mas os mosquitos não fogem dela porque não sabem que ela existe. Então, e no entanto o ser humano olha tudo isso e ele tem consciência da interligação de todas estas espécies e de todos os demais seres e demais fenômenos do mundo natural que se ignoram uns aos outros. Também não deixa de ser característico que o ser humano é o único bicho que vive em todos os climas da Terra e sobrevive bem, ao passo que todos os outros animais precisam de um clima específico e retirados dali eles morrem. Então, quer dizer, esta posição do sujeito como protagonista do processo cognitivo o torna uma espécie de realidade que é ímpar, que é única e é incomparável com todas as outras. Essa incomparabilidade mesma, tá certo, pode reforçar de tal modo o ponto de vista subjetivista que nasce então a filosofia
idealista, ou seja, a subordinação completa do objeto ao sujeito. Né? Na verdade, o que há por trás de toda a filosofia idealista me parece, é quase um erro gramatical. Né? Assim, tudo o que eu vejo somente com os meus olhos, não com os olhos de outros. Tá certo? Então, eu não sei da existência de nenhum objeto visível sem ser pelo meu olho. Eu não tenho um outro modo de conferir a visibilidade deles senão pelo meu olho. Portanto, esta visibilidade deles é uma característica que eles têm em si mesmos ou é a mera projeção, vamos dizer, do formato e da estrutura do meu próprio olhar? Então, dito ampliando isso, tudo o que eu conheço através da minha consciência, da minha inteligência, da minha capacidade cognitiva. E eu não tenho uma outra capacidade externa que me permita conferir se aquilo que eu vejo nos entes, se aquilo que eu percebo nos entes está realmente neles ou está apenas em mim mesmo. Portanto, a velha definição escolástica da verdade, né, como a coincidência, ou o acordo entre o pensamento e as coisas, pode se chocar com a objeção idealista. Eu digo, sim, mas eu só conheço as coisas através do meu próprio pensamento. Então, quando eu confiro o meu pensamento com uma coisa, eu estou conferindo apenas o quê? Um pensamento meu, uma ideia minha, com uma impressão minha, ou seja, dois produtos da minha mente. Isso é um equívoco, nós não precisamos discutir isso agora, mas esta é a origem do processo idealista e ele é, de fato, tardio em filosofia, o que mostra que, vamos dizer, esta tomada de consciência dos poderes do ego por si mesmo é uma coisa problemática e difícil. Nós, analisando as meditações metafísicas de René Descartes, nós vimos como esse processo de tomada de consciência do eu por si mesmo está repleto, vamos dizer, de equívocos, de armadilhas, de alçapões e de ambiguidades. E quanto mais eu me aprofundo no assunto, mais eu vejo até que a ideia mesma de que a modernidade começa com a descoberta da subjetividade por René Descartes é uma ideia completamente errada. Né? E eu noto até agora, estou preparando o livro sobre Descartes para publicação, e estou obrigado a voltar a esse assunto e pensar nele. Existe um trecho nas meditações ao qual as pessoas não prestam muita atenção, que é quando Descartes, após ter chegado, ele primeiro formula a dúvida universal, depois descobre o cogito ergo sum, portanto, a autonomia do eu pensante como fonte da certeza. Depois que ele disse isso, ele vai entrar nas provas da existência de Deus. E a prova é o seguinte: Deus meteu na minha cabeça as ideias eternas, que eu mesmo não poderia ter inventado. Essa ideia como eternidade, absoluto, etc, etc, etc. É a primeira coisa que ele disse. Então ele pode perguntar, peraí, mas também não foi Deus que colocou na sua mente a ideia eterna de identidade, sem a qual nenhuma dessas existe, e sem a qual o reconhecimento do eu por si mesmo seria impossível? Então foi. Então quer dizer, o eu não é, segundo Descartes, a fonte da certeza. Parece que é, mas ele mesmo reconhece que não é. E mais adiante ele diz ainda, mais claramente, eu tenho a noção do infinito antes que a do finito. E eu tenho a noção de Deus antes de eu ter a de mim mesmo. Ou seja, qual é a fonte das certezas? A fonte das certezas são as ideias eternas e é Deus em última análise, como dizia Platão e Aristóteles. Estou falando, o que Descartes está diferindo de Platão e Aristóteles? Absolutamente nada. Só pareceu que diferia. Né? Então, essa é a minha pergunta no livro. Quer dizer, se é para chegar a essa conclusão, que Platão e Aristóteles subscreveriam igualzinho, então para que toda essa parafernália da dúvida universal? E por que esta passagem dele, né, pelo eu como fonte da certeza, se depois ele mesmo vai desmentir isso? Quer dizer, o eu não é fonte da certeza, coisa nenhuma nenhuma. A fonte da certeza é Deus, tá certo, que me criou e infundiu em mim as ideias eternas, entre as quais a ideia de identidade, sem a qual eu não poderia perceber nem que eu sou eu mesmo. Né?
Então, quer dizer, em todo esse processo de formação do idealismo moderno, existe uma série de equívocos e de camuflagens. É tudo uma história mal contada e mal compreendida, no fim das contas. Às vezes não por maldade ou por sacanagem, nem do próprio Descartes, nem de ninguém, mas simplesmente as pessoas se atrapalharam e, às vezes, não podendo... às vezes ficavam inibidas de dizer certas coisas. Então, no caso ainda do próprio Descartes, né, eu até vou parar aqui e vou ler um pedacinho do que eu andei escrevendo para o livro do Descartes, que é uma conclusão daquelas aulas que eu dei aqui mesmo. Este livro não abrange aquelas aulas, essas aulas seriam, a transcrição das aulas seria depois um segundo volume sobre o Descartes, né? Isso aqui seria só a introdução daquilo. Mas no finzinho ali do negócio, eu estou dizendo o seguinte: se a dúvida universal é autocontraditória e logicamente impossível, parênteses, você vê que Descartes diz que vai colocar tudo em dúvida. Só que, pergunto eu, ele coloca tudo em dúvida? Não. Ele só coloca determinadas coisas em dúvida. Ele formula uma dúvida aqui, por exemplo, uma dúvida quanto aos sentidos, uma dúvida quanto à memória. São diferentes tipos de dúvidas. Elas formam a dúvida universal? Não, elas formam apenas uma coleção de dúvidas. Ele jamais colocou tudo em dúvida. Segundo, para você levantar uma dúvida, é necessário que você se apoie numa outra certeza. Por exemplo, eu posso duvidar de que Deus existe, mas eu não posso duvidar de que Deus existe se eu duvido que eu ouvi falar disso em algum lugar. Então eu preciso acreditar piamente que eu ouvi uma conversa sobre Deus. Eu posso colocar em dúvida, vamos dizer, a acuidade dos sentidos, mas para isso eu tenho que acreditar que eu tenho sentidos. Então, qualquer dúvida que você formule é sempre específica. Isto faz parte, da própria definição de dúvida. Então, a ideia de uma dúvida universal é autocontraditória, ela é impossível de ser realizada. E aí pergunto eu, mas se ela é impossível, e Descartes não era nenhum cretino para não perceber uma coisa dessa, como é que um filósofo, com a habilidade extraordinária dele, passa por cima deste negócio? Então, o que ele está chamando de dúvida universal não é uma hipótese filosófica razoável que possa ser expressa. É alguma outra coisa. E quando você vai investigar, você vê que naquele período o Descartes estava realmente num tal estado de dúvida, mas não a dúvida epistemológica, ele tinha uma dúvida de ordem religiosa, porque ele era um cara católico, professava o catolicismo exteriormente, mas estava metido no meio dos protestantes, todos os amigos dele eram protestantes, todos os caras com quem ele discutia suas ideias eram protestantes, ele batizou a filha na igreja protestante e consta que casou na igreja protestante. Ele participou do exército protestante do Maurício de Nassau, sim, aquele mesmo que invadiu o Brasil, e participou do exército católico do Duque da Baviera, que a sujeito está dividido em duas coisas. Terceiro, ele entra na Ordem Rosa Cruz, que é um bando de gnósticos, então o sujeito tem na cabeça, ele tem um pouco de catolicismo, um pouco de protestantismo, um pouco de gnosticismo. E bom, se eu fizesse isso também, estaria, quer dizer, eu vou lá, me inscrevo, sou torcedor do Corinthians, mas também sou do São Paulo, sou do Palmeiras, etc, etc. É claro que o sujeito fica em dúvida, e esta dúvida se traduzia, então, vamos dizer, numa inquietação religiosa. E, portanto, o medo do pecado e o medo da condenação eterna. O que é a condenação eterna? É o que a Bíblia chama a segunda morte. O que é a segunda morte? É a privação da visão de Deus. Mas se você não tem a visão de Deus, meu filho, você não tem as ideias eternas. Então você nem sabe que você é você mesmo. Esta é a dúvida, esse é o temor de René Descartes. Um temor de ordem puramente religiosa, que ele camufla num argumento epistemológico. Como é que eu sei que é uma camuflagem? Eu sei pelo seguinte: a dúvida, esta dúvida religiosa, este drama religioso, moral, já estava presente nele biograficamente, como se confirma pelos 3 sonhos que até analisei durante aquelas aulas. E o argumento da dúvida universal, quando você lê o livro do Marcel Guerroux, que aliás é um grande livro, que é um exame da estrutura, da ordem interna do argumento cartesiano, e ele disse, nessa estrutura, o René Descartes usa o artifício ou a figura da linguagem do gênio mau para expressar a sua concepção filosófica. Eu digo, foi ao contrário. O problema, o temor do gênio mau já estava dado antes. E
o argumento filosófico ele já encontrou pronto na peça do Plauto, o Anfitrião, que foi escrita, né, quanto tempo antes? Foram 17 ou 18 séculos antes. Então, ele está com aquele drama, temor do gênio mal, temor da condenação eterna, e aparece, então, a peça do Plauto, que dá pronto para ele a formulação da dúvida universal. Ele fala, pô, está aqui. Eu não posso me explicar, dar o português claro, com relação ao problema da danação eterna, porque se eu tentar resolver esse problema aderindo a uma religião, eu vou desagradar os meus amigos da outra. Então eu não posso, publicamente, nem desagradar os meus amigos católicos, nem os protestantes, nem os gnósticos. Mas não é só uma questão de temor da pressão social. Ele tinha absorvido do catolicismo, do protestantismo e do gnosticismo coisas que ele considera como verdades valiosas. Então ele não pode abdicar de nenhuma delas. Então ele não podia equacionar o problema nos seus termos religiosos originários. Então o que ele faz? Ele camufla, ele faz a maquiagem epistemológica e transforma o drama do gênio mau no argumento das meditações. Então é o contrário, em vez de você ter aqui um argumento epistemológico e uma figura de linguagem, que é do gênio mau, apenas como um instrumento para transmiti-la, como diz Marcel Guerroux, é o contrário. Você tem o problema do gênio mau e daí você encontra o argumento epistemológico pronto na peça, né, do Plauto, e daí saem as meditações. Então essa é a conclusão que eu chego aqui neste estudo.